Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlogs TI. Nesse vídeo eu vou dar continuidade no vídeo sobre criação de website. Esse é o segundo vídeo. Nós vamos utilizar o WordPress, que é um CMS que geralmente eu utilizo. E existe o wordpress.com e o wordpress.org, e eu vou falar a diferença entre os dois. Na verdade, o WordPress originalmente ele vem do wordpress.org. Ele é um CMS, um sistema desenvolvido em PHP, com banco de dados. Ele utiliza basicamente o banco de dados MySQL, que na verdade eu geralmente utilizo, e ele é totalmente gratuito. Você pode pegar ele e instalar em um servidor local para testes, você pode instalar em uma hospedagem. Falando nisso, eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando como fazer um servidor Linux gratuito compatível com web, basicamente para você fazer um teste sem precisar pagar uma hospedagem. Isso eu vou fazer para vocês logo mais. Então, basicamente, o WordPress.org, nesse site você consegue baixar o WordPress totalmente gratuito para você colocar na sua hospedagem e você ter um site próprio, WordPress próprio. Você pode personalizar, fazer o que você quiser no código, instalar temas, remover temas, instalar plugins, remover plugins e assim por diante. É totalmente seu, você faz o que você quiser. E tem o WordPress.com. WordPress.com é um site comercial baseado no WordPress.org. Então, se você não tiver o conhecimento, que na verdade é o que eu vou passar nessa série de vídeos para criar o seu site, você pode ir no WordPress.com, se cadastrar e criar o seu blog sem entender nada de servidores, de PHP, de banco de dados. Enfim, é um sistema mais fácil. Então esse aqui é o wordpress.com. Você tem a opção aqui criar site ou ver planos. Vou aqui em ver planos só para mostrar para vocês. Tem um plano gratuito, ele trabalha com o subdomínio wordpress.com. Então vamos supor eu tenho um vlog de TI e eu vou criar no wordpress.com. E o meu endereço eu quero que seja WordPress não, vlog de TI. Então ele vai ficar vlogdeti.wordpress.com. Então sempre vai ter esse subdomínio. Ele tem recursos essenciais Jetpack, isso é um plugin que a gente pode instalar no WordPress de instalação própria também. Tem suporte da comunidade, centenas de temas gratuitos, personalização de design básica. Isso aqui é importante prestar atenção. Personalização básica. Se você tiver com o WordPress personalizado, você tem uma personalização avançada com WordPress com instalação própria. Não é apenas básico. Espaço de armazenamento de 3 GB. Aí tem os planos pagos. Plano pessoal, $3 por mês. Domínio personalizado, recursos essenciais Jetpack, mesma coisa. Suporte via chat e ao vivo, aqui é suporte da comunidade. Você pode colocar lá, postar perguntas em um fórum, basicamente. E aquele já tem um suporte mesmo, porque é uma questão paga. Então já é uma questão mais empresarial. É alguém que está fazendo o suporte ali o tempo todo para você. Centenas de temas gratuitos, personalização de design básica também, espaço também de 3 GB e remover os anúncios do wordpress.com. Isso é importante, no gratuito tem os anúncios também. Ele tem um plano premium ou premium, que está aqui nos populares. Domínio personalizado, Jetpack, suporte, centenas de temas gratuitos, personalização avançada de design, espaço de armazenamento de 13 GB. Remover anúncios, você pode monetizar seu site, suporte ao VideoPress. E tem aqui o plano Business, que ele é um pouco mais completo, participação dos cursos ao vivo, SEO Tools, integração com o Google Analytics e remover a marca WordPress.com. O Analytics, por exemplo, do Google, no WordPress personalizado, você pode colocar também porque você pode mexer no código do seu template, você pode colocar um código personalizado. Então, é mais fácil e mais barato você colocar um WordPress personalizado e ter o mesmo acesso que temos aqui no plano Business, porém você precisa do conhecimento técnico lá na parte de servidor, instalação e etc, que como eu já falei, é o que nós vamos aprender nesta série aqui. Então, vamos ao site do WordPress.org para fazer o download. Eu vou colocar o link aí na descrição, br.wordpress.org. Se você entrar no wordpress.org, quando você clicar
quando você for na parte de download, ele vai detectar que você está no Brasil e ele vai sugerir o português aqui em cima. Então, no meu caso já me redirecionou, eu já vou colocar aqui baixar o WordPress 4.6.1. Só que eu vou colocar baixar o .tar.gz. Isso vai ser importante para poupar tempo para a gente e você vai entender um pouco mais para frente. Vou colocar para baixar aqui, aponto o meu diretório. Isso aqui eu posso deixar do jeito que está, .tar.gz. Vou clicar em salvar. E o meu arquivo já está aqui. Temporária WordPress. Agora vamos fazer o seguinte. No último vídeo eu mostrei para vocês o cPanel e eu comentei sobre o FTP. Nós vamos criar uma conta FTP. Na verdade, criar não. A conta FTP ela já existe. Nós vamos criar num software de FTP os dados para fazer o login. No meu caso eu estou com um INSCP aqui. Vou colocar o link aí na descrição para vocês também. A instalação é bem simples, por mais que seja em inglês, é Next, Next, Finish. E já estou com ele aberto aqui. Vou clicar aqui em New Site, aqui em File Protocol, e vou colocar FTP. Criptografia aqui geralmente pode deixar sem criptografia mesmo. Hostname, geralmente o endereço é ftp. O seu domínio. Então, no meu caso, é ftp.vdti.tech. O meu usuário, no caso, é TechDTI. E a senha é aquela que liberaram para você quando foi criada a sua conta. Beleza? Se tiver alguma dúvida, vai lá na sua hospedagem e pergunta no suporte lá, no chat ou via telefone, qual que é o meu usuário e senha, qual que é o padrão. Aí o pessoal vai mandar para vocês. O importante é colocar FTP, o endereço aqui. Eu vou colocar em Save, clicar em Save e vou colocar Save Password. Ele diz que não é recomendado, realmente não é recomendado. Principalmente se você tiver em algum computador de acesso público, LAN house, empresa e etc. Como eu estou numa máquina que só eu uso, e para não ficar digitando toda vez, eu vou clicar em salvar. Você pode criar um ícone na área de trabalho para clicar nesse ícone e já abrir direto. Eu não utilizo essa opção. Vou clicar em OK aqui. E aqui eu tenho vdti.tech, que é o usuário, @ftp.vdti.tech. É o usuário, o endereço do seu FTP. Vou clicar aqui 2 vezes. Ele vai fazer a conexão com o meu FTP e vai me dar uma interface de gerenciamento. Eu coloquei a senha errada, espera só um minutinho. Pronto, agora sim ele logou, foi só colocar a senha correta e apertar o OK. Aqui na esquerda nós temos o diretório no meu computador, no caso no nosso computador aqui que nós estamos utilizando. E aqui na direita nós temos o nosso diretório remoto, ele começa no barra. Eu vou entrar aqui em public HTML e aqui nós temos a nossa página e a pasta CGI Bin, que é padrão do servidor. Então, se eu criar aqui, por exemplo, index.html, ele já me abriu no bloco de notas, o meu computador já está configurado para fazer isso. Eu vou colocar aqui uma coisa bem básica mesmo. Vou salvar, vou esperar essa barrinha aqui sumir. Isso aqui é uma lista de tarefas, basicamente ele vai mandar o meu arquivo para o meu servidor. Enquanto isso aqui estiver aqui, ele não mandou ainda. Ele mostrou completo, isso aqui já vai sumir. Mostrou completo ali é o que importa pra gente. Vou vir aqui vdti.tech e vou atualizar. E ele já mostrou aqui teste. Então já é o nosso servidor que já está no ar. Vou apertar Ctrl U só para mostrar para vocês o HTML que eu digitei. Tá aqui. Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou remover esse index.html, botão direito em cima dele, delete. Ok. Agora eu vou pegar aquele caminho onde eu salvei o WordPress. Vou pegar aqui.
copiar. Vou clicar aqui na última palavra. Se eu não clicar na última palavra, ele sobe o caminho, tá vendo? Então eu vou clicar na última palavra, no último texto aqui desse caminho, para ele me dar essa opção aqui para que eu digite o caminho. Então eu vou colocar Ctrl V aqui, G, temporária. Vou apertar o OK e ele já vai me listar o diretório. Eu vou pegar essa pasta, esse arquivo .tar.gz do WordPress e vou arrastar para cá. E aí ele vai fazer o upload. Pessoal, dica aqui agora. O FTP, na verdade, qualquer transmissão de arquivos demora muito se tiver vários arquivos pequenos. Se você tem um arquivo único de 1 GB, ele vai transferir aquele arquivo único de 1 GB de uma vez. Se você tem 10.000 arquivos que dá um total de 1 GB, ele vai demorar muito mais. Por quê? Ele tem 10.000 arquivos, então ele está falando, arquivo 1, estou mandando no arquivo 1, vai mandar. Aí o servidor vai falar, recebi o arquivo 1, manda o próximo, aí vai mandar o próximo arquivo. Estou mandando o arquivo 2, aí ele vai começar a transferência, o servidor vai falar, recebi o 2, manda o 3, e assim por diante. E essa negociação faz com que demore muito. Então por isso que nós baixamos o tar.gz. O tar.gz nós conseguimos descompactar utilizando o cPanel, o cPanel, lá, o cPanel que a gente mostrou na primeira aula. Porque o gerenciador de arquivos é compatível com esse formato. .zip, .rar pode não ser totalmente compatível e não vai permitir a descompactação direta no servidor. Então o nosso arquivo já está lá, vou minimizar. Aqui eu vou minimizar também e eu vou entrar lá no cPanel do vdti.tech. Aqui eu já entrei no cPanel, vou vir aqui em gerenciador de arquivos. Aqui eu tenho basicamente a mesma estrutura que eu tenho aqui. Se eu subir, só para mostrar para vocês, eu tenho aqui o etc, mail, public FTP, public HTML. Vou entrar no public HTML. E aqui eu tenho o meu arquivo que eu fiz o upload, WordPress, versão ptbr.tar.gz. Então, com o arquivo selecionado, vamos clicar aqui em extrair. E aí ele vai perguntar o caminho para a extração. /public HTML, pode deixar mesmo, no nosso caso, porque o nosso WordPress vai estar na raiz. Então, quando a pessoa digitar simplesmente o nosso endereço, ele já vai cair no WordPress, não vai ser um subdomínio, não vai ser uma subpasta, nem nada do tipo. Extract file. Agora é só aguardar a extração. Ele já extraiu bem rápido, como eu falei para vocês, questão de transferência. Está no servidor, transferir um arquivo grande, vai ser rápida a transferência. Cliquei em extrair, vai ser rápida também, porque eu vou extrair no servidor mesmo. Alguns clientes de FTP têm a opção de extrair por aqui. Não faça isso, porque senão ele vai ficar negociando da mesma maneira. Vá direto no gerenciador de arquivos do servidor. Aí nós temos uma questão. Ele extraiu, porém a pasta aqui tinha uma estrutura que estava dentro, o arquivo tinha uma estrutura que tinha uma pasta chamada WordPress. Então ele descompactou e criou uma pasta chamada WordPress. Então o que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui, vamos selecionar todos os arquivos, só clicar no primeiro e até embaixo, segurar o Shift e clicar no último. Ele já fez uma seleção, tá tudo azul. Vamos escolher essa opção aqui, mover, e ele vai perguntar o caminho. Ele está colocando aqui /public_html/WordPress. Vamos apenas tirar o WordPress e deixar a barra. Então, /public_html/move files. Já moveu, já não tem nada aqui. Vamos lá em public HTML. E aqui está toda a nossa estrutura, somando o CGI Bin e o WordPress. Esse arquivo WordPress, nós vamos deletar. Botão direito, delete, confirmar, ok? Então o nosso arquivo já está lá. Se nós tentarmos entrar nesse site, www.vdti.tech, ele já vai mostrar outra coisa, não vai ser a página de teste nem nada. Ele mostrou aqui pedindo o nome do banco de dados, nome do usuário do banco de dados, senha do banco de dados, servidor do banco de dados, prefixo de tabela. Vou abrir um bloco de notas novo aqui. Vou lá no cPanel.
vamos em banco de dados e aqui banco de dados MySQL. A página carregada, temos aqui os bancos. Se você já tiver um banco criado, vai ter alguma coisa aqui já. Nós vamos criar um primeiro banco. Tem aqui tech, DTI, underline e o nome do banco. Se você estiver utilizando uma hospedagem compartilhada, uma hospedagem que você pagou, ou UOL, ou seja lá, qualquer outro serviço, geralmente tem o nome do usuário, underline e o banco. Então isso aqui você tem que colocar inteiro. Eu já vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui WordPress, por exemplo. Mas você pode criar o banco que você quiser. Se você tiver no mesmo servidor, na mesma hospedagem, 3 WordPress diferentes, você coloca alguma referência a ele, tá bom? Criar banco de dados. Adicionado ao banco de dados, tech de TI, underline, WordPress. Eu vou clicar, vou selecionar isso aqui, na verdade. Vou lá, vou colocar aqui no bloco de notas, banco. Vou colocar só BD, vou abreviar. Isso aqui vai ser importante para a gente. Tem a opção de modificar banco de dados, verificar banco de dados, reparar. Não queremos isso, vamos criar um usuário para o banco de dados. Eu vou colocar aqui usuário somente. Tech de TI, underline usuário. A senha eu vou usar o gerador de senha. Vou colocar aqui as opções avançadas, apenas letras e números. Copio essa senha para cá. Vou colocar usuário, senha, usuário, BD. E eu vou habilitar isso aqui. Copiei a senha em um local seguro, senão ele não vai deixar utilizar a senha, salvar essa senha. E aí eu vou clicar na opção criar usuário. Ele já vai me dar uma mensagem informando: você criou com êxito um usuário do MySQL chamado techdti underline usuário. Vou copiar isso aqui e vou colocar aqui em usuário. Embaixo eu coloquei a senha do usuário do banco de dados. E vou voltar. Depois disso aqui, nós vamos adicionar o usuário ao banco de dados. Então temos aqui o usuário. Se você tiver mais de um usuário, vai ter mais de um aqui. Então o usuário techdti underline usuário vai ser atrelado a qual banco de dados, em qual banco ele vai ter permissão. E o banco de dados vai ser o techdti underline WordPress. Basta clicar em adicionar. Ele vai pedir permissões aqui. No meu caso, eu vou dar permissão total para ele, apenas para mostrar o funcionamento para vocês. Tem a opção total, porque o usuário vai criar tabelas, inserir tabelas, vai fazer várias coisas, update, select, etc. Então, fazer alterações. Vamos voltar. E aqui, no nosso caso, já está tudo pronto. O usuário já foi criado, o banco já foi criado, o usuário já teve permissão no banco. Tudo certo. Agora, voltando aqui na página de configuração, vamos clicar no botão Vamos lá. E aqui ele vai perguntar, nome do banco de dados. O nome do banco de dados é techdti underline WordPress. Vou colocar aqui, nome do usuário do banco de dados. techdti underline usuário. Qual a senha do banco? Vou copiar aqui a senha do usuário, na verdade. Vou colocar servidor do banco de dados. Esse aqui, geralmente, se você pegou uma hospedagem comum, uma hospedagem simples, vai ser localhost, porque vai apontar para a própria máquina. Localhost é basicamente a interface de loopback 127.0.0.1. O mesmo computador, não vai ser um outro servidor. Pode deixar localhost. E aqui o prefixo da tabela. Esse prefixo da tabela é interessante você alterar se você tiver vários bancos diferentes. Por exemplo, eu vou colocar aqui WP VDTI, porque tem o WordPress do VDTI, do Vlog de TI. Se tiver um outro banco chamado, sei lá, Adamastor, vai ser a WP Adamastor. Por quê? Futuramente, quando eu for mostrar para vocês o PHPMyAdmin e outras ferramentas de gerência de banco de dados, é bom ter um prefixo de tabela diferente para não confundir na hora de fazer alguma alteração. Então, basicamente, isso aqui é uma identificação, tá? Vamos clicar em enviar. Muito bem,
você concluiu esta parte da instalação. Agora o WordPress pode se comunicar com o seu banco de dados. Se você estiver pronto, é hora de instalar. Aí ele vai perguntar aqui, título do site, VDTI, exemplo, não, vou VDTI Tech, nome de usuário, vou colocar um usuário aqui, Rodrigo, por exemplo. E aqui ele vai gerar uma senha. No meu caso ele está mostrando aqui a senha como forte. Se você quiser uma senha particular, uma senha sua, você pode colocar a sua senha aqui normalmente que vai funcionar. E ele vai pedir o seu e-mail aqui. Preencher o e-mail, a próxima opção é evitar que os mecanismos de busca indexem este site. Essa opção aqui, você vai pensar, pô, mas eu quero que os meus sites apareçam nos mecanismos de busca, que seriam o Bing, o Google, algum site de busca. Você não quer bloquear, mas o seu site, por enquanto, não vai ter conteúdo. Não vai ter muita coisa. Você vai ter que estruturar, criar o conteúdo e assim por diante. Então é bom habilitar isso aqui para que ele não indexe conteúdo que não é devido. Ele não vai indexar ainda. Mas futuramente nós vamos desabilitar isso aqui pelo painel do próprio WordPress. Então nós conseguimos modificar essa opção depois. Então habilite isso aqui. Sugestão minha. E libere os mecanismos de busca somente quando o seu site estiver pronto já. Vamos clicar em instalar WordPress. Ele vai dar aqui uma mensagem de instalação concluída, nome de usuário Rodrigo e a sua senha escolhida. Aqui na videoaula, só para mostrar para vocês, eu não vou entrar aqui por enquanto, eu vou deixar isso aqui para depois eu vou mostrar só o WordPress instalado. A parte do administrador eu vou deixar para outra videoaula para essa aqui não ficar muito grande. Então temos aqui o nosso site, ou na verdade o nosso blog, no ar. Ele tem aqui o título, um subtítulo, na verdade uma descrição, uma postagem padrão chamada Olá Mundo. Quem já mexeu com desenvolvimento, em algum momento já viu escrito Olá Mundo, já fez algum PHP Olá Mundo, algum executável Olá Mundo, C#, C++ e assim por diante. Então ele tem uma estrutura básica com um template básico, mas já está no ar. Então nessa videoaula nós fizemos basicamente o download do WordPress, a instalação do WordPress. Antes da instalação, na verdade, fizemos a criação do banco, a criação do usuário no banco e fizemos a conexão via FTP para enviar o arquivo que nós descompactamos diretamente dentro do servidor para poupar tempo para a gente. Beleza, pessoal? Então, eu vou encerrando essa videoaula por aqui. Logo mais, eu posto a próxima videoaula para vocês com a continuação e mostrando a interface do WordPress de gerência, na verdade, a administração do WordPress. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!